Olá, gente. Eu sou o Lucas Reis, eu sou CEO da Zygon. Estou aqui com minha sócia, Marília Duarte. Esse webinar tem como objetivo falar de algumas tendências que a gente viu em dois eventos que aconteceram nesse semestre. O Programmatic I/O, que aconteceu em São Francisco no final de abril, e o Branding Performance, que aconteceu em São Paulo. A gente na Zygon tenta ter uma rotina de participar de eventos nacionais e internacionais pelo menos 2 vezes por semestre, para a gente poder visualizar quais são as tendências da nossa área que estão sendo discutidas no mercado internacional e que estão sendo discutidas também pensando na realidade do Brasil, dos clientes do Brasil, do marco regulatório do Brasil e do tamanho de investimento que o Brasil movimenta hoje. Então, a nossa ideia é contextualizar esses dois eventos, dando essa visão aí global e local, falar do que está sendo colocado como principal desafio, tendência, oportunidade da nossa área, e contextualizar assim, como a própria Zygon está se movimentando nesse cenário. A nossa área, a área de programática, ela faz parte da área de marketing orientado por dados. Então a gente tem que começar falando de quais são as tendências sobre dados que estão sendo discutidas nesses dois eventos. E aí, Marília, parece que discussão sobre DMP, CDP, entre outras coisas, foi bem forte lá no I/O, né? Sempre é forte, na verdade, né? Mas a DMP foi muito falado sobre onde ela está na cadeia programática, qual é o papel dela. Então, no desenho padrão da cadeia programática, ela aparece em cima, assim, ligada aos dois lados, mas de forma meio flutuante. E muitos dos palestrantes defenderam que a DMP, ela, na verdade, é o centro da mídia programática. Ela deveria estar no centro da cadeia, uma espécie de polvo, assim, com braços ligados a todas as etapas da programática, porque ela entra na fase do planejamento de uma campanha, na fase de criação de audiência, targeting, segmentação e depois também na parte de análise dos dados para ver o que deu certo, o que não deu certo, análise do investimento, retorno do investimento. Então a DMP tem esse papel muito mais amplo na programática do que aparece nos desenhos tradicionais da cadeia. Sim. Outra coisa que foi muito falada foi a questão dos dados first party, né? Eles estão cada vez, mas sempre foram muito valorizados, mas estão cada vez mais valorizados no meio disso tudo, porque os first party são os dados que são do próprio anunciante, né? Da própria marca, do próprio cliente. Eles estão no centro disso tudo porque eles são os dados mais qualificados. Então, por exemplo, teve uma pesquisa da MindHive que mostra que os dados first party têm melhor performance, dados de mais qualidade, target mais preciso, melhor mensuração e atribuição. E isso gera um ciclo de uma forma que, se você usa esses dados mais qualificados nas campanhas, ele vai gerando dados cada vez mais qualificados, porque você vai trabalhando em cima deles, vai coletando cada vez mais dados. Sim. Então, por isso que eles estão no centro disso tudo. É interessante que nesse ano, pelo que você está colocando, a discussão foi mais sobre performance e organização. No ano passado você discutia ainda muito sobre regulamentação, né? A entrada do GDPR e tal, aí você falou que esse ano não foi tão forte, né? Não se falou tanto. Não teve muita questão da regulamentação. Como eles têm uma certa dificuldade de regulamentação mesmo, de ter uma base limpa, tá se falando cada vez mais do CDP, que é uma plataforma, é como se fosse um gerenciamento de dados, que não é como a DMP, porque tem dados como e-mail, telefone, nome do usuário, mas também não é um CRM, porque ele tem muito mais flexibilidade, ele tem muito menos limitação, muito mais liberdade para as pessoas usarem. É como se fosse um gerenciador de tags, um tag manager, só que de audiência com identidade. E pelo que eu acompanhei também, com a CDP o foco fica no consumidor e não no dispositivo, né? Porque com o cookie, que é a base da DMP, você fica muito ligado ao navegador, ao dispositivo, tem um problema de mensuração dentro de aplicativos. Quando vai para o CDP, mas aí o grande desafio passa a conseguir esse cadastro do usuário, nesse ID do usuário. E aí cada formato tem seus desafios. Exatamente. Mas foi mais forte esse ano do que nos outros, essa discussão sobre dados orientados ao cliente e não baseado em cookie-based, né, como se fala. Exatamente, porque aí com a CDP você consegue contornar esses problemas e ter dados cada vez mais identificáveis, mais personalizados e, portanto, mais qualificados. Isso.
Aí pegando esse gancho dos dados first party, né, da importância de o próprio anunciante, o próprio cliente ter esses dados sobre o seu consumidor, eu trago uma questão que foi bem apresentada no Brand Performance de São Paulo, que foi sobre uma tendência, uma possibilidade das direct brands, das marcas que falam direto com seus consumidores. Elas conseguem entender o que o consumidor quer e conseguem distribuir o seu produto diretamente para esse consumidor. Foi apresentado uma empresa americana, por exemplo, em que você compra as roupas de fabricação própria através do site deles e por um serviço de assinatura. Então eu entro, crio o meu cadastro, digo qual é o meu estilo, dou acesso às minhas redes sociais para eles verem quais são as referências que eu acompanho e eu passo a receber periodicamente uma caixa com roupas que se ligam ao meu estilo, meu lifestyle e tudo mais. Eu não preciso pensar nisso, eu não preciso escolher qual é a grife que eu quero usar, eu sigo essa empresa e ela me dá as roupas que, em tese, melhor se adequam ao meu estilo de vida e ao meu perfil, né? A imagem que eu quero demonstrar. Um outro exemplo de direct brand seria um Netflix, que ele produz os conteúdos de acordo com o que os consumidores querem, com o que eles acham que o consumidor quer, e ele distribui diretamente para esse consumidor. Seria um modelo diferente ao modelo mais tradicional de distribuição, que é, por exemplo, se a gente pegar uma roupa mesmo, né, para ficar no mesmo exemplo. A fabricante, ele cria o produto, alguém fabrica, alguém distribui e o consumidor vai numa loja, que é um terceiro ou quarto, e compra esse produto. Esse modelo de direct brand teria uma ligação direta entre a empresa que oferece o produto e o consumidor que consome esse produto. Para isso acontecer, os dados first party são fundamentais, são dados orientados ou baseados no consumidor. Não são dados dispositivos, não são dados de inferência, são dados desse consumidor, são dados de Marília, são dados de Lucas. Então, o que Lucas quer se vestir, o que Lucas quer ouvir, como se a gente for pensar no Spotify, ou o que Lucas quer assistir se for pensar no Netflix. Então, essa tendência, essa possibilidade de marcas que falam e se relacionam diretamente, não só do ponto de vista de comunicação, mas enquanto produto, enquanto negócio mesmo. Foi uma discussão que eu achei bastante interessante no Brand Performance e que mostra a importância da gestão de dados. Muda toda a estratégia, né? Então, com novas informações, as empresas têm que pensar em novas formas de atingir o consumidor. É uma estratégia específica essa da camisa que você falou. Isso. O outro ponto que foi muito falado no I.O. foi Connected TV. Foi no anterior também que você foi, sim, né? E nesse foi mais ainda. Porque é outro formato que muda a estratégia, muda a forma como a pessoa que está pensando na campanha tem que pensar ela, para chegar no consumidor. Eu anotei alguns pontos aqui para se pensar. Então, por exemplo, a primeira coisa de Connected TV, que foi um dado que eles trouxeram lá, é que 64% dos views acontecem nos finais de semana, especialmente no sábado. Isso é muito interessante porque acontece no momento que as pessoas estão relaxadas, é um momento de lazer, elas não estão mais nos seus trabalhos. E elas provavelmente não vão fazer compras naquele momento. Sim. Então, é um formato que combina mais com campanhas de branding. Sim. Né? A pessoa não vai clicar na TV para ir para o site para realizar a compra naquele momento. Então, é um momento para você simplesmente passar uma mensagem. Outro ponto a se pensar. Integrando as plataformas de publicidade com esses mecanismos, você consegue atingir outros públicos que não assistem TV. Porque a Connected TV ela não passa só em Smart TVs, ela passa também em consoles de games. Então você consegue atingir pessoas que normalmente não estão assistindo TV, e aí você pode pensar em estratégias específicas para aquelas pessoas ou marcas específicas que querem atingir esse consumidor, usar esse formato, essa estratégia, esse device. Sim. Outro ponto que eu anotei. Levaram para lá alguns dados que indicam que metade dos telespectadores de TV conectada estariam dispostos a assistir comerciais muito acima da média da TV convencional. Ou seja, essas pessoas estão mais abertas a comerciais quando elas estão assistindo TV do que quando elas estão nos seus computadores ou celulares. Então dá para aproveitar esse momento. E aí então completion rate deve ser melhor e tal, né? Deve ter métricas de qualidade melhor. Muito melhor. Um quarto ponto é a questão da economia mesmo. Se a gente pensar que as pessoas assistem, não todas, mas que algumas pessoas assistem televisão juntas, a gente pode atingir com o mesmo anúncio, com a mesma impressão, mais de uma pessoa, que é algo que a gente não consegue fazer em outros dispositivos. Não é tão comum, né?
É interessante que a maior disponibilidade de inventário em TVs conectadas, aí quando a gente junta áudio e tal, casa com aquela frase de que programática não é um meio, não é uma linha no plano, mas é um método de compra e venda, um método de negociação. Aí, o método de negociação pode servir para banner, para vídeo, para anúncio multimídia, para anúncios nativos e tudo mais. Para conseguir criar conteúdos para todas essas plataformas, assim, por algum tempo foi um grande desafio conseguir criar conteúdos para todas essas plataformas em que o método programático permitia a veiculação de anúncios. Ainda é um grande desafio, porque de um lado a programática permite que a gente segmente, então a mesma campanha pode ter vários públicos, eu posso impactar esses públicos em micromomentos diferentes, aí a gente gerava um problema que é como é que eu consigo criar todos os conteúdos que vão aparecer nesses formatos, nesses micromomentos para esses diferentes públicos. Nesse ano eu vi uma discussão muito forte sobre a criação para esse mundo e que essa criação também precisa ter automação. O que não significa que são algoritmos ou robôs que criam todas as peças do nada, mas que o ser humano ele precisa pensar no conceito e nos templates, na lógica, na diretriz e deixar que a máquina monte as combinações. Eu acho isso bastante interessante porque serve tanto para fazer os banners, serve para fazer vídeos, serve para fazer qualquer tipo de conteúdo. Então, a ideia é que o criativo, né, a pessoa que pensa a estratégia criativa, ela conceba a diretriz, ela pense nos templates e pense em quais elementos vão variar ali, se é uma foto de fundo, se é um título, se é um grafismo, se é um valor de preço, se é o local em que a loja está. E deixa que a máquina vá ajustando isso de acordo com a segmentação ou de acordo com o que performou mais no passado. Então essa é a grande aposta para que a programática possa entregar tudo o que ela pode. Ela pode entregar comunicação segmentada sim, ela pode estar em toda a jornada do consumidor em vários micromomentos e para isso, para ela conseguir o máximo disso, precisa que o conteúdo seja ajustado a cada momento. E aí também precisa de tecnologia. E foi falado muito sobre DCOs e CMPs, né? Plataforma de gestão de anúncios, de conteúdo, de criação, para eu poder criar de uma vez vários anúncios, ou a otimização dinâmica em que o algoritmo monta as peças a partir de um template de elementos que são definidos previamente. Isso. Pensa em algo como uma fábrica de anúncios, né? Isso. A gente é orientado por dados, então, digamos que tem uma fábrica de anúncios que é ativada, alimentada por dados o tempo todo e vai criando anúncios de forma quase que individualizada. Teve uma palestra muito interessante sobre isso, que falava sobre se a questão dos criativos dinâmicos acabava com a criatividade ou se ajudava ela. E Sim. parte muito, na verdade, do que você acabou de falar. Tem que ter uma pessoa por trás fazendo. Então, ainda tem uma cabeça pensante ali atrás. E o que os anúncios dinâmicos fazem, na verdade, é desencadear isso. E tornar mais barato, mais eficiente, entregar mais qualidade para o consumidor também, porque ele espera a qualidade, ele espera ver algo que tenha sentido para ele. E os criativos dinâmicos conseguem fazer isso, porque partem do perfil do usuário, do que ele faz, do que ele quer ver, né? Isso. E consegue viabilizar até em termos de custo que uma campanha tenha 100 mil anúncios. Assim, seria impossível que um ser humano ou que uma equipe criasse 100 mil anúncios. Com essa solução é possível que uma campanha que fale com 100 mil pessoas tenha 100 mil versões de anúncios. Porque fechar a conta é uma questão muito importante no digital e aí o próximo ponto que a gente quer falar é sobre os publishers, né? Que são sempre os primos pobres da cadeia. Ou né? não. Ou não. Mas por muito tempo você fala assim, os publishers não conseguem fechar a conta e tal. E se discutiu muito sobre como fechar a conta lá, não foi isso? Se discutiu bastante sobre o assunto que está em pauta agora, que é o first price, né? Basicamente, na hora do leilão programático, quem ganhava o leilão pagava 1 centavo acima da segunda pessoa. Isso era o second price. Só que agora com o first price, a pessoa que ganhar, ela vai pagar o valor que ela autorizou na plataforma antes. O valor que ela disse que ela estaria disposta a pagar. Com isso, você aumenta a receita dos publishers. Bastante. Então o pessoal está animado com isso. Né? Eu vi uma palestra do Washington Post, em que eles falavam sobre como a programática pode, junto com o paywall, aumentar a receita do publisher. E eles apresentavam um conceito de paywall dinâmico. Então eles criaram um modelo que previa, assim, o seguinte, se eu tenho um paywall, eu impeço que o cara acesse meu conteúdo, eu posso ganhar dinheiro com a venda da assinatura, mas eu deixo de receber publicidade, né? Então, eu perco receita publicitária e ganho receita de assinatura. Então, tem um ponto aí em que eu posso equilibrar esses dois ganhos. Então, eles
a depender do dia, da hora do perfil, mudavam quantos posts ou quantos artigos o usuário podia consumir sem virar assinante, e aí ganhava essa receita publicitária, mas tendo em mente que interessava virar um assinante para ter receita recorrente. Então, isso de novo casa para a ideia do first party, de eu tenho que ter uma boa gestão dos meus dados, porque para chegar nesse modelo, o Washington Post se baseou numa DMP da audiência dele, qual era o comportamento da audiência dele, então qual seria a maior probabilidade de alguém assinar ou não, então se é melhor ganhar mais receita com anúncios ou se eu posso forçar ou induzir a uma assinatura. First Data é fundamental para chegar no modelo em que o publisher consiga aumentar a sua receita, não só porque ele vai vender os dados para o anunciante, mas porque ele vai conseguir obter mais o valor de cada leitor, que pode gerar receita para ele como audiência para anúncios, mas também como assinantes de conteúdo. Sim, nossa área é data-driven, né? Então, quanto mais dados, quanto mais personalização, melhor para todos os lados. Isso. Both sides. Both sides, exatamente. E aí uma outra questão que eu vi sendo discutida de forma muito intensa foi sobre as práticas in-house, né? De anunciantes criarem estruturas internas para operar toda essa cadeia de mídia programática. No ano passado isso foi discutido de forma muito intensa, nesse ano me pareceu também muito intensa, talvez um pouco mais. No ano passado as agências de mídia estavam sendo colocadas em xeque, nesse ano eu não senti tanto que alguém estava sendo colocado em xeque, mas se discutiu muito em quais eram as melhores práticas e estava até se questionando um pouco para quem serve o in-house, que não é para todo mundo e tal. Como programática é muito dinâmico, teve um momento do mercado em que os anunciantes queriam uma entrega de programática mais agressiva ou mais refinada do que as agências de mídia conseguiam entregar. Então eles criaram estruturas internas e contrataram consultorias para auxiliar nesse processo. Passado um ano, se viu que isso não serve para todo mundo, mas serve para muita gente. E que às vezes você não precisa ter toda a sua estrutura in-house, mas você precisa ter uma parte dela in-house, especialmente a parte de estratégia, especialmente alguém que consiga entender toda a cadeia para saber quais são os fornecedores que você precisa ter e tudo mais. Então, o fato de os anunciantes se preocuparem ou buscarem estruturas in-house não me parece e não pareceu, não foi colocado como algo negativo para o ecossistema de programática. Isso qualifica o anunciante para que ele possa demandar para a cadeia de forma melhor, de forma mais estruturada, e quando o anunciante ele demanda melhor toda a cadeia, na minha opinião, ela acaba melhorando de nível, né? Ela acaba fazendo uma entrega melhor, aí você separa o joio do trigo, quem tem entrega de quem não tem entrega. Com certeza. A gente teve algumas palestras no I.O. sobre in-house, mas assim com cases. Então teve case da Disney, o pessoal falando das melhorias que eles tiveram com o in-house. Sim. Que foram bem interessantes. E aí in-house não significa que eles fazem tudo 100% não sozinho, fazem né? Tudo. Mas eles também têm algumas coisas a ensinar, né? Acaba agregando para toda a cadeia. E eles entendem mais o negócio deles do que o resto da cadeia. Enfim, a gente separou algumas das principais discussões. Quer colocar mais algum ponto? Não. Algumas das principais discussões para apresentar nesse webinar. A gente também preparou um paper, assim, um relatório com essas discussões um pouco mais estruturadas e tal, e nos próximos meses a gente vai também publicar posts no nosso blog, detalhando um pouco mais essa discussão. Então essas são as principais tendências, a gente destacou 5 ou 6, assim, se fala de muita coisa em eventos como esse, assim, são fóruns ultra qualificados, mas o mais interessante foi que o ecossistema continua muito dinâmico, continua muito efervescente e o mercado continua crescendo. Assim, uma das palestras foi do eMarketer falando que o mercado deve continuar crescendo a 2 dígitos até 2021. Sim. O mercado americano deve movimentar mais de 80 bilhões de dólares em 2021. O percentual de compra de mídia que é feita de forma programática lá vai se aproximar de 90%, ou seja, de cada 10 dólares que se aplica em publicidade digital, 9 vão ser feitos de forma programática. Então é um mercado que é muito vivo, um mercado que que continua muito efervescente. Foi interessante perceber também que ele está aumentando de qualidade, então a compra via private marketplace, via negociações diretas, tende a suplantar, tende a ser maior do que a do open auction. Até ano que vem. Já no ano que vem.
Isso muito porque os anunciantes querem melhorar a sua gestão de dados, querem ter um controle maior sobre a sua exposição de marca. Isso é muito positivo para a cadeia como um todo. Chamou a atenção também o fato de que 74% dos anunciantes esperam aumentar o seu investimento em programática nos próximos anos. Ou seja, os anunciantes estão investindo bastante, estão satisfeitos e querem investir mais. Chamou a atenção que o duopólio está se diluindo um pouco com a chegada principalmente da Amazon e em segundo plano das telecoms, né, AT&T, Verizon. Então o poder de Google e Facebook fica um pouco mais diluído, do Facebook ainda mais do que o do Google. O percentual de compra para redes sociais deve diminuir nos próximos 2 anos, ou seja, em termos de share, né, em volume absoluto continua crescendo, mas em termos de participação ele diminui. Então foi muito interessante participar desses fóruns, ver que o mercado continua muito efervescente, continua muito nervoso, e é um nervosismo positivo, é uma excitação de quem está fazendo bastante coisa e que enxerga que o futuro vai ser ainda melhor, movimentando alguns bilhões de dólares, crescendo 2 dígitos ao ano e satisfazendo o anunciante a ponto de ele querer investir mais. Então esse webinar foi para a gente trazer isso para o mercado brasileiro. É importante que o mercado brasileiro fique o mais próximo possível das principais tendências mundiais. A gente vai continuar discutindo sobre isso, seja em outros webinars, seja com e-books, seja em posts no nosso blog, nas nossas redes sociais. Enfim, é isso. A gente agradece por ter assistido. Até a próxima.